Bem-vindos, amigos! Vocês já sentiram que as batalhas que enfrentam na vida são muito maiores do que a sua força para lutá-las? Já se sentiram cercados não apenas pelos problemas do mundo, mas por um peso que parece oprimir a própria alma? Hoje, vamos abrir a porta de uma cela silenciosa em San Giovanni Rotondo para testemunhar uma revelação que muda tudo o que sabemos sobre batalha espiritual. Vamos ouvir a história do dia em que Padre Pio viu um exército inteiro ser destruído. Não por uma bomba, não por uma espada, mas por um pequeno e simples objeto que ele carregava no bolso. É uma história que responde à pergunta profunda: quando a escuridão parece avassaladora, qual é a única arma que garante a nossa vitória? Antes de entrarmos neste mistério, vamos criar um santuário aqui. Se você está carregando um fardo hoje, ou se está lutando uma batalha por si mesmo ou por um ente querido, eu convido você a deixar sua oração nos comentários abaixo. Se as palavras lhe faltarem, escreva simplesmente Amém. E peço a você, como um ato de caridade, que procure a oração de outra pessoa. Responda com uma palavra de força como Deus está com você, ou estou rezando por você. Que ninguém nesta comunidade caminhe sozinho. Neste círculo de caridade, encontramos nossa força. Para entender verdadeiramente a visão que estamos prestes a explorar, devemos primeiro entender o mundo como Padre Pio o via. Para muitos de nós, o ar ao nosso redor parece vazio, talvez preenchido apenas pelo vento ou pelos sons do dia. Mas para São Pio de Pietrelcina, o ar era um campo de batalha. Ele possuía uma visão espiritual que removia o véu do mundo material. Ele não apenas acreditava na existência do bem e do mal. Ele os via tão claramente quanto você vê a tela diante de você agora. Há um registro arrepiante no legado espiritual de Padre Pio, um ensinamento que ele compartilhou para nos despertar do nosso sono espiritual. Ele falou sobre o número absoluto de inimigos da nossa alma. Ele disse uma vez, com uma gravidade que aterrorizou quem ouvia: se todos os demônios pudessem assumir um corpo tão pequeno quanto um grão de areia, eles encobririam o sol. Pense nessa imagem por um momento. Um grão de areia é quase invisível. No entanto, se as forças invisíveis da escuridão ganhassem forma física, mesmo nesse tamanho minúsculo, o céu ficaria preto. O sol seria extinto pela quantidade deles. Essa era a realidade em que Padre Pio vivia todos os dias. Ele era um homem sob cerco. O inimigo sabia que esse humilde frade capuchinho estava arrebatando almas de suas garras aos milhares, e por isso concentraram sua malícia sobre ele. Mas Padre Pio não se desesperou. Ele não se escondeu com medo. Por quê? Porque lhe havia sido dada uma arma tão poderosa que poderia dizimar essa legião invisível. E a história de como o poder dessa arma foi revelado a ele é um dos relatos mais fascinantes preservados por sua filha espiritual, Cleonice Morcaldi. Aconteceu durante uma época em que o santo estava sofrendo muito. Ele estava confinado em sua cela, com o corpo atormentado pela doença e o espírito cansado dos constantes ataques diabólicos. Havia médicos presentes no quarto, homens da ciência que estavam lá para cuidar de suas doenças físicas. Eles o observavam atentamente, preocupados com sua condição. Mas, enquanto observavam, Padre Pio começou a falar. Ele começou a relatar uma visão, um sonho que era mais do que um sonho, que ele acabara de vivenciar. Ele lhes disse que nessa visão estava de pé na janela do convento. Ele olhou para a praça lá embaixo, o familiar chão poeirento de San Giovanni Rotondo. Mas não estava vazio. Estava cheio de uma multidão aterrorizante e agitada. Ele os descreveu como uma imensa multidão de inimigos, uma horda que parecia não ter fim. Seus rostos estavam retorcidos de ódio, suas vozes erguidas em uma cacofonia de ameaças. Eles olhavam para a janela dele e sua intenção era clara. Eles queriam matá-lo. Na visão, Padre Pio sentiu um medo paralisante. Ele era apenas um homem,
um frade frágil contra um exército que preenchia o horizonte. Ele se afastou da janela, tremendo, e recuou para a segurança de seu quarto. Ele sabia que não tinha força própria para lutar contra tal multidão. Ele desabou, talvez em oração, talvez em desespero. E então, a atmosfera da visão mudou. A escuridão da cela foi iluminada por uma luz suave e radiante. A Virgem Maria apareceu diante dele. Ela não veio com uma espada de aço. Ela não trouxe uma legião de soldados angélicos com escudos flamejantes. Ela veio como mãe. Padre Pio olhou para ela e ela estendeu a mão em sua direção. Em sua mão, ela segurava uma arma. Ela disse a ele muito claramente: "Pegue esta arma e ataque-os." Padre Pio, ainda tremendo, pegou o objeto da mão dela. Ele olhou para ele. Parecia tão pequeno, tão simples, mas ele confiava em sua mãe. Armado com este presente, encontrou coragem para se levantar. Ele caminhou de volta para a janela, o lugar de seu medo. Ele olhou novamente para a praça, para o mar de inimigos que clamavam por sua morte. Ele ergueu a arma, não disparou balas, não gritou uma ordem. Ele simplesmente usou a arma como era pretendido, e o resultado foi instantâneo e cataclísmico. Ele contou aos médicos, com um sentimento de admiração que ainda permanecia em sua voz, que, ao usar essa arma, os inimigos começaram a cair. Eles não apenas recuaram, foram derrubados. Ele descreveu o alcance dessa artilharia espiritual com um detalhe muito específico, quase tático. Ele disse: feria a até 50 quilômetros de distância. Imagine a cena. Um único homem parado em uma janela, segurando um pequeno objeto, e as ondas de choque de sua defesa estão arrasando um exército por quilômetros ao redor. A praça se esvaziou. As ameaças foram silenciadas. O sol, que teria sido encoberto pelos grãos de areia, estava visível novamente. A vitória foi total. Depois de relatar essa visão, Padre Pio fez uma pausa. Os médicos ouviam, cativados pela história. Mas então, como se voltasse à realidade prática do momento, Padre Pio olhou para os homens da ciência e disse: "E vocês querem saber qual era a arma?" Ele enfiou a mão no bolso do hábito. Isso não era mais a visão. Era o mundo real naquela pequena cela. Ele puxou seu rosário. Ele o ergueu para os médicos verem. "Isto", disse ele, "isto é a arma." Isso não era uma metáfora para ele. Era uma realidade técnica. O rosário era o dispositivo que canalizava o poder de Deus para ferir o inimigo à distância. Mas a lição não terminou aí. Padre Pio queria garantir que as pessoas ao seu redor entendessem que não se tratava apenas de uma história sobre uma visão, mas uma instrução prática para a vida diária. Há outro momento profundo registrado, uma conversa entre Padre Pio e um de seus sobrinhos que reforça esse ponto. Era noite. Padre Pio estava em sua cama, cansado dos trabalhos do dia. Seu sobrinho estava cuidando dele. De repente, Padre Pio pareceu agitado, procurando por algo. Ele olhou para o sobrinho e disse com urgência: "Pegue a arma no meu bolso." O sobrinho, confuso, olhou para o frade. Ele sabia que seu tio era um homem de paz. Ele não carregava facas ou armas de fogo. "Que arma, tio?" perguntou ele. A arma, insistiu Padre Pio, apontando para seu hábito que estava pendurado perto dali. O sobrinho foi até o hábito. Ele vasculhou o grande bolso da túnica franciscana. Ele tateou. Encontrou um lenço. Encontrou alguns pequenos itens e encontrou o rosário. Ele tirou as contas e se virou para Padre Pio, segurando-as no alto. Com uma mistura de confusão e talvez um pouco de diversão, ele disse: "Tio, não tem arma nenhuma aqui. Isto é só um rosário." Padre Pio olhou para ele, com os olhos brilhando com aquele fogo espiritual intenso que o definia. Ele respondeu imediatamente: "E isso não é uma arma? Deixe essas palavras penetrarem. Isso não é uma arma?" Para o sobrinho, era um cordão de contas usado para contar orações. Para Padre Pio, era a espada que havia limpado a praça em sua visão. Era a única coisa que se interpunha entre a humanidade e a escuridão que procurava devorá-la. Por que Padre Pio a chamava de arma?
Porque ele tinha tamanha confiança absoluta no rosário. Para entender isso, temos que olhar mais profundamente para sua teologia e sua experiência. Padre Pio entendia que o inimigo, Satanás, é uma criatura de orgulho. O diabo caiu por causa do orgulho, ele não quis servir. Ele se considera superior, poderoso, intelectual, e então Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu uma arma que é o insulto supremo a esse orgulho. O rosário é uma oração dos simples. É uma oração dos humildes. Envolve dedilhar pequenas contas, repetindo as palavras de uma jovem judia de Nazaré e as palavras do arcanjo Gabriel. Para o intelecto orgulhoso do anjo caído, isso é ridículo. É repetitivo. É inferior. E é exatamente por isso que o queima. Quando rezamos o rosário, entramos na escola de Maria. Estamos segurando a mão dela. E lembrem-se do que a Escritura diz sobre a mulher e a serpente, ela te esmagará a cabeça. Padre Pio sabia que cada Ave Maria era um golpe na cabeça da serpente. Ele sabia que quando segurava o rosário, estava segurando a mão da Rainha do Céu, e onde a Rainha está, o inimigo não pode ficar. Naquela visão na cela, quando a Virgem lhe deu a arma, ela estava lhe dando seu próprio poder. Ela estava dizendo: você é pequeno demais para lutar contra este exército, Francesco. Mas eu não sou. Use minha oração e eu lutarei por você. O detalhe sobre a arma ferir a até 50 quilômetros de distância é incrivelmente significativo. Diz-nos que nossas orações não são limitadas pelo espaço. Você pode estar rezando em seu quarto sozinho, sentindo que sua voz está batendo no teto. Mas no reino espiritual, as ondas de choque desse rosário estão viajando. Elas estão alcançando seus filhos que estão longe, estão alcançando as almas no purgatório, estão alcançando os quartos de hospital, onde seus entes queridos estão sofrendo. Estão empurrando a escuridão para longe de toda a sua cidade. Padre Pio não apenas rezava o rosário, ele o vivia. Ele era frequentemente visto com a mão no bolso, segurando aquelas contas. Ele o rezava constantemente. Ele o chamava de a arma, porque estava sempre de sentinela. Ele sabia que se soltasse aquela corrente, os grãos de areia, os demônios iriam enxamear. Ele disse uma vez: o rosário é a arma para estes tempos. Ele não disse que era uma arma, uma entre muitas opções. Ele disse que é a arma. Ele previu tempos de grande confusão. Tempos em que a fé seria atacada de todos os lados. Tempos em que as famílias seriam despedaçadas. Nesses tempos, argumentos teológicos complexos ou ativismo agitado não seriam suficientes. Precisaríamos do poder protetor direto da Mãe de Deus. Há um testemunho de uma mulher que perguntou uma vez ao Padre Pio: Padre, por que o Senhor reza tanto o rosário? E ele respondeu: porque preciso me defender. Se um santo, um homem que podia ler almas e bilocar, precisava do rosário para se defender, quanto mais nós precisamos dele. Muitas vezes cometemos o erro de pensar que a batalha espiritual se trata de gritar com o diabo. Mas Padre Pio nos ensina que a verdadeira guerra se trata de se voltar para a Mãe. Trata-se da repetição tranquila e rítmica da verdade. Ave Maria, cheia de graça. Essas palavras realinham o universo. Elas lembram a escuridão que a luz já venceu. Pense novamente na visão da multidão na praça. Eles eram barulhentos, caóticos, aterrorizantes. O rosário era silencioso, mas o rosário era mais forte. Esta é a esperança à qual devemos nos apegar. O barulho do mundo, as más notícias, a ansiedade, a raiva, é como aquela multidão. Quer nos aterrorizar para trancarmos nossas portas e nos desesperarmos, mas temos a arma em nosso bolso. Talvez hoje você se sinta como aquele sobrinho. Você olha para o seu rosário, talvez empoeirado em uma mesa de cabeceira ou escondido em uma gaveta, e pensa: é apenas um rosário. É apenas um cordão de plástico ou madeira. Padre Pio está gritando para você do céu hoje. E isso não é uma arma? Ele está convidando você a pegá-lo. Ele está convidando você a ficar na janela da sua vida, enfrentando qualquer exército que esteja acampado do lado de fora da sua porta, seja dívida,
doença, vício ou medo e usar a arma. Você não precisa ser um místico para usá-la. Você não precisa ver a Virgem com seus olhos para saber que ela está lá. Você só precisa confiar, como ele confiou. Quando você segura o rosário, não está segurando um objeto sem vida. Você está segurando uma corrente que prende o inimigo. Você está segurando a linha de vida que conecta você ao coração de Deus. Você está segurando a única coisa que pode espalhar os grãos de areia que procuram encobrir o seu sol. Então, vamos fazer uma promessa hoje. Não deixemos nossas armas em nossos bolsos. Não as deixemos na estante. A batalha é real, mas a vitória já é nossa se tivermos a coragem de pegar a arma das mãos de nossa mãe e usá-la. Ao concluirmos, quero que feche os olhos por um momento. Visualize aquela praça em San Giovanni Rotondo. Visualize a escuridão se dissipando. Visualize a paz retornando ao coração do santo. Essa paz está disponível para você. Obrigado por ouvir este relato da arma secreta de Padre Pio. Se esta história fortaleceu seu coração, por favor, compartilhe-a com alguém que precisa de esperança. E lembre-se, verifique os comentários. Alguém lá precisa da sua oração. Alguém lá precisa saber que não está lutando sozinho. Que a proteção de Padre Pio esteja com você e que a Rainha do Santíssimo Rosário cuide de você agora e sempre.